Está iniciando a gravação. Muito bem, muito bem. Voltando lá. Vou deixar em aberto para quem quiser entrar. Vou compartilhar. Telinha, ampliando. Todo mundo enxergando aí? Sim. Maravilha. Então, tá lá. Os gases nobres, lá do grupo 18, da tabela periódica, eles são átomos, né, que não fazem ligação química com ninguém. Eles não fazem ligações químicas nem entre eles e nem com outros átomos e outros elementos químicos. Por que isso acontece, né? Bom, se você observar, a camada de valência dos gases nobres, ela é completa. Ou seja, o hélio, que é o primeiro gás nobre, tem 2 elétrons na camada de valência. E ele só tem uma camada eletrônica, portanto, essa camada é completa, com os 2 elétrons. Esse hélio, então, ele fica estável. Os outros, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles têm todos 8 elétrons na camada de valência. Essa camada, então, está completa. Quando a camada de valência fica completa com esses 2 ou 8 elétrons de valência, nós temos, então, a estabilidade eletrônica. Eu tenho meu átomo estável. Ele fica, então, com uma condição de estabilidade e ele, então, consegue existir, né, como um átomo na forma monoatômica, no caso do gás nobre, sem precisar fazer ligação química com ninguém. Desse entendimento, surgiu, então, o que nós chamamos de regra do octeto. Essa regra do octeto, ela foi desenvolvida pelo Lewis, né, esse Gilbert Newton Lewis. Ele propôs, junto com o Langmuir, esse nome de regra do octeto por causa de uma teoria que chama de teoria eletrônica de valência. Essa teoria eletrônica de valência, então, diz o quê? Diz que todos os átomos dos elementos químicos na tabela periódica buscam uma condição de estabilidade. Essa condição de estabilidade, ela é obtida a partir do quê? Da configuração eletrônica ficar igual à configuração eletrônica da camada de valência de um gás nobre. E quando isso acontece, então o nosso átomo fica estável. O que acontece, então? Os átomos, todos eles, dos elementos químicos lá na tabela periódica, buscam fazer ligações químicas uns com os outros para que eles adquiram a configuração eletrônica de um gás nobre. Ou seja, adquiram 8 elétrons lá na camada de valência. Ou seja, essa é a regra do octeto. Então, vamos um pouquinho mais adiante, né? Se nós observarmos a tabela periódica, e nós vamos lidar aqui, principalmente, nas ligações químicas, com os elementos representativos, né? Claro, vão entrar alguns metais lá na frente? Vão. Mas dá uma observada na tabela periódica em termos dos elementos representativos. Os elementos que estão no grupo 1, eles têm um elétron de valência. Então, existe uma representação química onde eu escrevo uma fórmula que é chamada fórmula eletrônica, onde existe uma representação que nós chamamos de representação de Lewis. Eu escrevo o símbolo do elemento químico, como aqui o hidrogênio, né? E eu coloco o elétron que ele tem na camada de valência. Está aqui o hidrogênio com um elétron de valência. Lógico, ele está no grupo 1, tem um elétron de valência. O lítio é a mesma coisa, com seus 2 elétrons de valência. O sódio, um elétron, né? O sódio com um elétron, potássio com um, rubídio, césio e frâncio, todos eles com o seu elétron de valência. Os elementos do grupo 2, ou 2A, têm 2 elétrons na camada de valência. Então, eu represento assim, o berílio, por exemplo, e essas 2 bolinhas vermelhas são os 2 elétrons na camada de valência. O magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, todos eles com os seus 2 elétrons de valência. Está aqui a representação de Lewis ou eletrônica dos nossos elementos, né? Aqui no grupo 13, ou 3A, eu tenho o boro com seus 3 elétrons de valência, o alumínio com seus 3 elétrons de valência, e assim por diante.
No grupo 14, ou 4A, carbono com 4 elétrons de valência, silício com 4, germânio com seus 4 e assim por diante. No grupo 15, ou 5A, eu tenho o nitrogênio com seus 5 elétrons de valência representados aqui, fósforo também, arsênio, antimônio, todos eles com 5 elétrons de valência. No grupo 16, ou 6A, o oxigênio com 6 elétrons de valência, o enxofre com 6 elétrons de valência. Aqui no grupo 17, ou 7A, o flúor com os seus 7 elétrons de valência, o cloro com os seus 7 elétrons de valência, bromo e assim por diante. E no grupo 18, ou 8A, eu tenho os gases nobres, somente o hélio, que tem os 2 elétrons de valência na sua única camada, né? E todos os demais com 8 elétrons de valência para os gases nobres. Então, vejam, como é que vai acontecer a coisa, né? Os átomos, quando forem fazer as ligações químicas, vão buscar adquirir configuração eletrônica de gás nobre. Para isso, eles precisam negociar elétrons. Você tem átomos de metais que têm tendência a perder elétrons para formar cátions, e tem os átomos dos não metais, que têm tendência a ganhar elétrons, né, para formar os ânions e, dessa maneira, adquirir configuração eletrônica de estabilidade, seguir a regra do octeto. Então, essa é a tendência, né, gente? Então, o que vai acontecer? Dependendo da tendência, as ligações entre os metais ou os não metais podem ser de que tipo? Covalente, iônica ou metálica. Esse tipo de ligação, então, vai depender da característica dos elementos que vão estar se combinando. Primeira ligação que nós vamos ver, então, será a ligação covalente. O que vai acontecer na ligação covalente? É uma ligação que acontece entre átomos de não metal. Eu tenho um não metal se ligando a outro não metal. A ligação covalente, ela acontece pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência. Esse compartilhamento é envolvido o quê? Pares eletrônicos. Eu tenho um envolvimento de pares eletrônicos. Nesse par eletrônico vem um elétron de um dos átomos, vem outro elétron do outro átomo, e esse par de átomos compartilhado entre os dois é o que nós chamamos, então, de ligação covalente. O caso mais simples que nós podemos ver aqui é a ligação de um hidrogênio com outro hidrogênio, formando a molécula H2. Então, veja, o hidrogênio, número atômico 1, configuração eletrônica dele, 1s1. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Note, então, que eu tenho aqui os átomos isolados. Eu tenho um hidrogênio e o seu elétron girando aqui na camada K, camada de valência, e eu tenho outro hidrogênio com outro elétron, né, aqui na camada de valência dele também. Eles vão se aproximar, e quando eles se aproximam, eles vão formar a molécula de H2. Note agora que esses dois elétrons, esse par de elétrons, faz parte dos dois hidrogênios ao mesmo tempo. Então, como a camada de valência do hidrogênio ficou completa, com 2 elétrons para cada um deles, eles, então, adquirem a estabilidade igual à do átomo de hélio, que é um gás nobre. Adquiriu a estabilidade, estabeleceu-se, então, lá a ligação covalente entre os dois átomos de hidrogênio para formar a molécula de H2. Então, eu tenho 3 formas de representar, né, a fórmula química desta molécula. A primeira maneira de representar é chamada de fórmula molecular. Ela vai indicar a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. A segunda maneira é a fórmula eletrônica, ou de Lewis. Ela representa o modo como ocorre o compartilhamento dos elétrons, né, na camada de valência, com a formação dos pares eletrônicos. A terceira forma de representar é chamada de fórmula estrutural. Ela vai mostrar para você, então, o quê? Vai mostrar apenas os pares de elétrons compartilhados entre os átomos,
E esses pares de elétrons compartilhados são representados por meio de um traço. Então, vai mostrar a estrutura da sua molécula, né? Então, aqui tem um exemplo para a molécula de gás hidrogênio. Eu tenho aqui fórmula molecular, H2. Eu tenho o símbolo, né, do elemento e tenho aqui o índice mostrando quantas vezes aparece esse elemento na molécula. Eu tenho a fórmula de Lewis, ou eletrônica. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado a outro hidrogênio e eu tenho o par de elétrons compartilhado entre os dois. E eu tenho a fórmula estrutural. Então, eu tenho um hidrogênio, a barra representa a ligação covalente simples com outro hidrogênio. A ligação covalente simples, representada por essa barra, quer dizer que eu tenho um par de elétrons compartilhado entre os dois hidrogênios. Então, está aqui, ó. Ligação simples está representada por essa barra. Pode acontecer de ter um compartilhamento de dois pares de elétrons. Vejam aqui um exemplo. Para a formação de uma molécula de oxigênio, O2, por exemplo, vai ser necessário compartilhamento de dois pares de elétrons. E isso, então, vai ser uma ligação dupla. Vejam aqui o exemplo do nosso oxigênio. Eu tenho o oxigênio com número atômico 8, portanto, ele tem 8 elétrons na camada, né? Na camada não, 8 elétrons no total para serem distribuídos. Na distribuição eletrônica, então, eu tenho um S2, 2 S2, 2 P4. Veja, então, que no nível 2, que é a camada L de valência, eu tenho 4 mais 2 elétrons, eu tenho 6 elétrons. Portanto, para adquirir estabilidade, essa camada de valência vai precisar de 8 elétrons, né? Então, cada oxigênio necessita fazer duas ligações covalentes. Para que com essas duas ligações tenham 2 elétrons que vão estar sendo compartilhados entre os dois oxigênios, e aí cada oxigênio vai passar a ter 8 elétrons na camada de valência. Então, percebam, quando eles estão separados, cada oxigênio aqui tem os seus 6 elétrons de camada de valência, eles se aproximam e cada um entra com um elétron para formar 2 pares, e esses 2 pares são compartilhados entre os 2 oxigênios. Então, se você contar para cada oxigênio, você vai ter na camada de valência 8 elétrons. Desta forma, adquire-se a estabilidade de gás nobre, a molécula de O2 se forma, e eu tenho aí a nossa substância O2. Fórmula molecular, O2. Fórmula eletrônica, ou de Lewis, está representado aqui embaixo. Notem, então, que eu tenho um oxigênio ligado a outro oxigênio, 2 pares de elétrons compartilhados, 2 ligações covalentes estabelecidas. A fórmula estrutural, portanto, eu terei oxigênio ligado ao oxigênio em dupla ligação. Dupla ligação covalente. Muito bem. Uma coisa que é importante nós lembrarmos é com relação à substância simples e substância composta, né? Quando eu tenho uma substância que é formada pelo mesmo tipo de elemento químico, nós denominamos, então, substância simples. Quando a minha substância é formada por elementos químicos diferentes, eu vou ter, então, o que nós chamamos de substância composta. Descendo aqui mais um pouquinho, um exemplo de substância composta é a molécula de água, né? Reparem, então, que eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. O oxigênio com os seus 6 elétrons de valência, cada hidrogênio com 1 elétron de valência. Um hidrogênio e o outro hidrogênio se aproximam do oxigênio. Ao compartilhamento de um par de elétrons entre um hidrogênio e um oxigênio, e outro compartilhamento de par de elétrons entre o outro hidrogênio e o oxigênio. São estabelecidas, então, 2 ligações covalentes simples. E aí eu formo a minha molécula de água. Como é que eu represento? Pelas fórmulas químicas. Eu tenho a água, que é a fórmula molecular, H2O. Eu tenho a fórmula eletrônica, ou de Lewis. Está representado aqui o oxigênio, né, com os seus 6 elétrons. O hidrogênio com o seu único elétron. O compartilhamento de pares de elétrons entre um hidrogênio com o oxigênio e o outro hidrogênio com o oxigênio, e a representação da fórmula estrutural, onde eu uso as barras, né? Essas barras aqui,
que representam o par de elétrons compartilhado, ou seja, a ligação covalente simples. Está aqui um hidrogênio com o oxigênio, outro hidrogênio com o oxigênio. Um outro exemplo que nós podemos ver aqui, que envolve o carbono e o oxigênio na formação de uma substância composta, seria para a molécula de CO2, de gás carbônico, né? Então, o oxigênio, sabemos que ele tem número atômico 8, tem 8 elétrons na camada de valência, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. Reparem, então, que no nível 2, que é a camada L, ele tem 4 mais 2 elétrons, 6 elétrons. Para ele adquirir estabilidade de regra do octeto, ele precisa ganhar 2 elétrons, né, para adquirir essa estabilidade. E repare também que o carbono, número atômico 6, tem 6 elétrons na camada de valência, então a sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p4. Camada de valência dele corresponde ao nível 2, camada L, somando aqui 2 elétrons com 2 elétrons, ele tem 4 elétrons de valência. Então, se ele tem 4 elétrons de valência, para ele completar o octeto, ele precisa, né, adquirir, ganhar 4 elétrons para ficar estável. Então, ele vai precisar fazer 4 ligações covalentes. Vejamos como isso vai acontecer, então. Fórmula molecular do CO2, está aqui, carbono e 2 oxigênios. Fórmula eletrônica ou de Lewis, reparem, então, que o carbono, que tem 4 elétrons, ele faz 2 ligações com um oxigênio e faz 2 ligações com outro oxigênio, completando seus 8 elétrons, né, de camada de valência, ficando estável. Cada oxigênio precisava fazer 2 ligações, então um oxigênio fez as suas 2 ligações com o carbono, o outro oxigênio fez as suas 2 ligações com o carbono. Eu tenho a representação da fórmula estrutural, então, de que maneira? Carbono aqui no centro, dupla ligação com um oxigênio, dupla ligação covalente com outro oxigênio. Está aí o nosso CO2, né? Ainda existe a possibilidade de acontecer a ligação tripla. Existe possibilidade de ter ligação covalente tripla. E neste caso eu terei 3 pares de elétrons compartilhados. É o que acontece, por exemplo, no gás nitrogênio, que vai aparecer aqui no Organize as Ideias, né? Então vejam aqui no nosso Organize as Ideias. Para a molécula de água, eu tenho aqui a fórmula molecular, eu tenho aqui a fórmula eletrônica, ou de Lewis, tenho a fórmula estrutural. Notem que eu tenho na composição 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O número e o tipo de ligações, então eu tenho 2 ligações simples. Somente 2 ligações simples acontecem aqui na formação dessa molécula. Já a molécula de amônia, ela tem uma fórmula molecular que é NH3. 1 átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. O nitrogênio, com 5 elétrons de valência, precisa fazer 3 ligações. Ele faz as 3 ligações com cada um dos hidrogênios que tem somente 1 elétron de valência. Então, aqui está a fórmula eletrônica para a amônia. A fórmula estrutural está representada aqui, o nitrogênio, e essas 3 barras são as 3 ligações covalentes simples que ele faz. A composição da molécula de amônia é de 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. E os tipos de ligações, né, o número e o tipo, 3 ligações simples. O gás nitrogênio, ele é formado por 2 átomos de nitrogênio ligados entre si. Cada nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Portanto, precisa fazer 3 ligações para adquirir 3 elétrons e completar o octeto. Portanto, ele vai estabelecer uma ligação tripla entre um e o outro. Note que cada nitrogênio, depois de fazer a ligação tripla, fica com 8 elétrons de valência. A fórmula estrutural fica o nitrogênio, barra tripla, de ligação covalente tripla, né, com outro nitrogênio. Ela é composta, então, essa molécula de 2 átomos de nitrogênio, e eu tenho, então, uma ligação tripla entre esses 2 átomos. No caso do metano, a fórmula molecular dele é CH4. Eu tenho um carbono, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, como o carbono precisa fazer 4 ligações e o hidrogênio uma, esta é a fórmula eletrônica. Carbono, então, no centro.
e as 4 ligações covalentes simples com cada um dos hidrogênios, 4 pares de elétrons compartilhados. A fórmula estrutural fica o carbono aqui no centro, as 4 barras, né, de ligação com o hidrogênio. A composição do metano é um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho, então, 4 ligações simples. Finalmente, eu tenho aqui a molécula de formaldeído. Fórmula molecular CH2O. Eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formando a molécula. Dessa maneira, o carbono precisa fazer 4 ligações para ficar estável, o oxigênio precisa fazer 2 ligações para ficar estável, e cada hidrogênio precisa fazer uma ligação para ficar estável. Eu tenho, então, 2 pares de elétrons compartilhados, um par de elétrons compartilhados com um hidrogênio, um par com outro hidrogênio, 2 pares entre o carbono e o oxigênio, e a representação da fórmula estrutural fica desta maneira. Então, carbono, as barras de ligação simples com hidrogênio, as 2 barras, né, de ligação dupla com oxigênio. Composição, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Eu tenho 2 ligações simples e uma ligação dupla na estrutura dessa molécula de CO2. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Sim, tudo. Vamos adiante, né? Compostos moleculares e covalentes. O que são compostos moleculares e covalentes? Os compostos moleculares, né, são formados aí por ligações covalentes, pelo compartilhamento de elétrons, e eles, então, são formados por moléculas, né? Em geral, o que acontece? Os compostos moleculares são encontrados nas condições ambiente, na fase gasosa, como o gás hidrogênio. Também pode aparecer como gás carbônico, é um exemplo, né? Esses compostos moleculares podem aparecer também na fase líquida, como a água, H2O, o álcool etílico, C2H6O, e eles também podem aparecer na fase sólida, como glicose, C6H12O6, e a sacarose, C12H22O11. Então vejam aqui, nessa figurinha eu tenho as moléculas de CO2, né, de gás carbônico, né, que constitui um dos principais poluentes atmosféricos. Aqui eu tenho a molécula de sacarose, olha lá o tamanho dela, né, com 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 12 átomos de oxigênio. É o principal componente do açúcar comum, né, sacarose. Eu tenho aqui as moléculas de água, né, H2O, então compõe a água, que nas condições ambiente é líquida, né? E eu tenho uma outra situação também de compostos que são chamados de compostos covalentes. Nos compostos covalentes, nas condições ambiente, normalmente nós encontramos eles no estado sólido. E esses compostos covalentes, eles também são chamados de macromoléculas. Como assim macromoléculas? Então, serão moléculas com um tamanho muito grande. Você pega o caso aqui da celulose, por exemplo, você tem macromoléculas formadas por pequenos pedaços de estruturas do tipo C6H10O5, todas ligando-se umas às outras numa quantidade enorme. Um outro composto covalente aparece aqui nessa imagem, né, com relação a grafite. Grafite é um composto de carbono, né? Então, os átomos de carbono, eles começam a se ligar uns aos outros, formando, assim, hexágonos que ficam condensados uns nos outros e vão se formando camadas, né, desses hexágonos. Essas camadas de macromoléculas, né, formam, então, esse composto covalente sólido, que é o nosso grafite. O mesmo carbono pode fazer uma estrutura de ligações entre si, que é uma estrutura que nós chamamos de estrutura cristalina, uma rede cristalina bem organizada, com uma geometria bem definida, onde cada átomo de carbono fica preso a outros 4. Essa estrutura cristalina, essa rede cristalina bem organizada de átomos de carbono que se ligam entre si,
é o que compõe, então, o nosso diamante, né? O diamante, então, é a substância mais dura que existe, porque essa estrutura cristalina, essa rede cristalina de ligações entre os átomos de carbono é muito rígida, muito dura. Difícil de você conseguir, então, quebrar esse tipo de rede cristalina. Isso confere, então, ao diamante a propriedade de dureza, né? Muito bem. Esse fenômeno que vocês viram agora, do carbono podendo formar substância grafite e substância diamante, é um fenômeno que nós chamamos de alotropia. Então, alotropia significa o quê? Que você vai ter o elemento formando as substâncias de diferentes formas, de diferentes maneiras, devido à estrutura, né, que ocorre nas ligações entre os átomos, vai conferir uma diferença nessa substância. Então, são substâncias formadas pelo mesmo elemento e a estrutura nas ligações é que vai produzir uma diferença nas propriedades físicas dessas substâncias. Então, isso é chamado de alotropia. É o caso do carbono na forma de grafite. Então, você tem hexágonos, né, onde cada átomo de carbono é ligado a outros três, em lâminas que se formam, né? Umas ficam atraídas pelas outras, com uma quarta ligação entre eles, né? E essa atração que acontece de uma lâmina para outra é relativamente fraca, então aí você tem uma condição de uma lâmina conseguir deslizar sobre a outra, então você consegue usar o grafite, né, para poder escrever, para poder usar como lápis, né, lapiseira, esse tipo de coisa. Grafite é um excelente condutor de eletricidade, então conduz a eletricidade muito bem. É um sólido que é macio, né, cinza, com fraco brilho metálico. Bom condutor de calor e eletricidade e densidade igual a 2,25. Já o diamante, né, cada átomo de carbono está ligado ao quê? A outros 4 átomos também de carbono, formando o quê? Um sólido, duro, transparente. Ele é isolante elétrico e térmico, ele não conduz eletricidade e calor. E a densidade dele é bem maior, é de 3,51 gramas por centímetro cúbico. Ainda tem outras formas de carbono, outros alótropos, outras variedades alotrópicas do carbono, que aparecem aí como o fulereno. Né? Esse fulereno, ele forma então o quê? Uma molécula de carbono que tem 60 átomos de carbono. E reparem aqui, nesse canto direito, que ele tem o desenho, né? Essa molécula tem uma geometria, uma estrutura que lembra muito uma bola de futebol. Né? Então, essa bola que é a molécula do fulereno. E ainda tem uma outra estrutura, né, que é o nosso grafeno. É uma outra variedade alotrópica desse grafeno. Você tem, então, os átomos de carbono ligados aqui, estou mostrando aqui na parte de baixo, né, formando esses hexágonos que se ligam uns aos outros, como se fosse uma tela, né, aquelas telas de galinheiro, aquelas telas de proteção. Então, repare que essa sequência de átomos ligados formando essa espécie de tela, eu posso dobrá-la, formando o quê? Nanotubos de carbono. Esses nanotubos de carbono, quando eu consigo colocar vários deles, né, sequencialmente, eu consigo construir um material que tem uma resistência, né, vamos dizer assim, uma capacidade de suportar esforços que é 200 vezes maior do que do aço. Então, é um material 200 vezes mais resistente do que o aço, além de ser o quê? Flexível e conduzir bem calor e eletricidade. Então, onde é que está sendo usado isso hoje em dia? Ele está sendo usado para você acelerar, né, a velocidade da internet. Você filtrar a água do mar, carregar a bateria de celular em questão de segundos e também está sendo utilizado aí para sequenciamento genético. Né? Essa pesquisa que está sendo feita aí com coronavírus, por exemplo, né? Os caras estão usando esses nanotubos em estruturas que permitem eles fazer um sequenciamento mais rápido e confiável do código genético do vírus. Né? Então, é o tipo de material que vai produzir
uma inovação, né, no mundo, em termos de materiais, e nós vamos tirar boas aplicações para ele, né? Então, gente, quanto às propriedades físico-químicas dos compostos que fazem ligações covalentes? Em termos gerais, as substâncias covalentes têm temperaturas de ebulição mais elevadas que as moleculares. Então, se eu comparar, né, a ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, né, se você pega lá um composto covalente lá, qualquer um deles, temperatura de ebulição, olha, supera 1000 graus Celsius, né? Então, para você romper aquelas estruturas cristalinas do composto covalente, você precisa de muito calor, a temperatura é muito elevada. Então, os pontos de ebulição dos compostos covalentes são muito maiores do que dos compostos moleculares, aqueles formados, né, por moléculas. Até aqui tudo bem, turma? Tá tranquilo? Aham. Olha, gente, vou entrar na ligação iônica, mas eu vou ter que dar uma explicação um pouco mais longa a respeito dela. Então, na ligação iônica, eu tenho uma situação onde eu terei a participação de um metal com um não metal. Vocês viram que na ligação covalente, eu tenho ligação acontecendo entre átomos de não metais, átomos que têm tendência a ganhar elétrons. No caso da ligação iônica, eu vou ter átomos que têm tendências diferentes. Eu vou ter o átomo de um metal, que tem tendência a perder elétrons e formar cátion, com o átomo de não metal, que tem tendência a ganhar elétrons e formar o ânion. A partir, então, desta formação de cátion e ânion, é que eu vou efetuar a ligação iônica e os meus elementos vão adquirir estabilidade, né? Pela regra do octeto, ficar com configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque tem que dar uma explicaçõezinha mais detalhada a respeito disso. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Para quem já tiver a apostila, deixa eu ver se dá para fazer algum exercício aí. Vou avançar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aqui tem um experimento que nós vamos fazer quando voltarmos. Deixa eu ver. Aqui vai falar a respeito da ligação metálica. Deixa eu ver. Não tem jeito. Aqui as atividades que aparecem já envolvem as 3 ligações químicas, então eu vou ter que explicar ainda na próxima aula, antes de vocês começarem a fazer esses exercícios. Turminha, até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá tranquilo? Sim. Deu para entender aí como acontece a ligação covalente? Uhum. Deu. Maravilha, então. Turma, eu vou ficar por aqui hoje. Na quinta-feira a gente volta a se encontrar, né, nesse mesmo horário aí. Depois eu mando lá o link para vocês. Fiquem com Deus, um abração a todos, dêem um abraço aí na família e vamos tocar nosso barco aí que logo, logo nós estaremos juntos de novo aí, tá? Cabeça fria, Tá bom. otimismo e vamos levantar a bola aí porque vai estar tudo certo aí no final, tá? Ok. Tá bom, galera? Tá bom. Abração para vocês, fiquem com Deus. Você também. Tchau. Tchau, tchau. Abração. Tchau. Falou, tchau, tchau.